Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui de novo pra gente continuar com as nossas aulas de histologia. E hoje eu vou falar do tecido conjuntivo. E como eu percebi que era muita coisa para falar, eu vou estar dividindo em dois grupos. Na nossa primeira aula, que é a aula de hoje, eu vou trabalhar com o tecido propriamente dito, com o tecido adiposo, com o tecido cartilaginoso e com o tecido ósseo. E na próxima aula a gente vai trabalhar com tecido sanguíneo, que é o sangue, para a gente poder trabalhar todas as estruturas que estão presentes nele e que são super importantes e que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de pandemia. Então eu vou dar uma atenção mais especial, vou me preocupar mais em falar sobre ele a parte de separado do resto do tecido conjuntivo. Bom, o tecido conjuntivo, como eu já havia dito agora, ele é dividido em 5 grupos. O primeiro é o tecido conjuntivo propriamente dito. O segundo é o tecido conjuntivo adiposo. O terceiro, o tecido conjuntivo cartilaginoso. E o quarto, o tecido conjuntivo ósseo. E por último, a gente tem aí o sangue, que também está incluído dentro do grupo do tecido conjuntivo. Bom, o tecido conjuntivo propriamente dito é aquele que vai estar entre o músculo e entre a pele, formando o que a gente chama de epiderme, né? Então ele vai estar ali dividindo, separando e vai ter como principal função, tá? Agregar, segurar, prender um tecido no outro, né? Além disso, a gente tem aí o tecido adiposo, que é um tecido de reserva e de acúmulo de energia. A gente tem o tecido cartilaginoso, que é responsável pela formação das cartilagens e dos tecidos mais moles que a gente tem, como por exemplo nariz, orelha, né? E a gente tem também o tecido ósseo, que vai estar formando os ossos. Eu vou estar falando um pouquinho de cada um deles para que vocês possam entender melhor e para que a gente compreenda bem como é que essa formação se dá e a importância dessa formação ser desse jeito. Bem, como eu estava dizendo, o tecido conjuntivo ele vai ser formado por diversos tipos de células diferentes, com funções diferentes, liberando substâncias intercelulares. Outra característica do tecido conjuntivo é que ele vai ter uma matriz extracelular muito grande, ou seja, ela tem uma quantidade muito grande de substância extracelular entre uma célula e outra. E a outra característica é que ele é responsável por não só dar forma ao corpo, como também para fazer a conexão entre um tecido e outro, como eu já havia dito também, tá? E é por ele que vão passar os capilares sanguíneos. Então, todos os capilares sanguíneos vão estar passando dentro de um tecido conjuntivo, ou seja, eles são super importantes não só para a questão de dar forma e para a questão de conectar um tecido ao outro, como também na parte da nutrição do nosso organismo, porque é por ele que os capilares vão passar. Bom, na imagem a seguir você pode verificar todos os tipos de tecidos conjuntivos e aonde é que eles se encontram. Mas voltando a falar do tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai falar para vocês o seguinte: ele é constituído de uma matriz extracelular formada por uma substância gelatinosa que a gente chama de substância amorfa. Fora isso, ele também vai ter muitas fibras colágenas e muitas fibras de elastina, o que vai garantir, então, que a gente tenha a pele macia, né, lisinha, e que quando a idade vai chegando, vai acabando, né? Mais colágeno, por favor, para mim, mais elastina, vamos deixar o rosto mais resistente, ele vai ficar mais rígido, né? Vai ficar mais fresco. Bom, fora isso, ele vai ter vários tipos de células, mas as principais são os fibroblastos, que vão formar essa matriz extracelular, os macrófagos, que vão fazer fagocitose, que é um processo de defesa. Então, olha lá, célula sanguínea, macrófago, que é um leucócito, vai estar ali no tecido propriamente dito para ajudar na defesa do organismo. A gente vai ter mastócidos, que são também glóbulos brancos, que são responsáveis pela produção da heparina, que é uma substância que diminui dor, e da histamina, que é um antialérgico natural. E a gente vai ter os plasmócitos, que são as substâncias que produzem os anticorpos, que são as proteínas de defesa do corpo. Então, o tecido propriamente dito, ele é muito rico em várias substâncias, ou seja, outras substâncias do tecido conjuntivo sanguíneo também vão estar presentes nele.
rígido. E o tecido propriamente dito denso é aquele que tem fibras mais longilíneas, mais lineares e que vai estar formando os tendões que vão ligar os músculos aos ossos. Então ele é muito mais resistente do que o frouxo, por isso que ele é chamado denso, e ele é muito mais forte. E é ele que vai determinar a movimentação. Então, por exemplo, se eu perdesse o tendão do meu dedo, o que aconteceu? Eu não ia conseguir ter essa movimentação, porque quem garante essa movimentação são os tendões. Então, os tendões são super importantes e eles fazem parte do tecido propriamente dito denso, certo? Nas imagens a seguir, vocês vão estar podendo ver aí, não só, né, um desenho mostrando a constituição desse tecido conjuntivo frouxo, como também uma imagem dele. Além disso, você também vai ter a seguir, né, a formação do tecido conjuntivo denso e como é que os tendões funcionam no processo de movimentação. Aí vocês vão ter os pés mostrando, inclusive, o famoso tendão de Aquiles. E daí chega a pergunta: por que é que o tendão de Aquiles era o seu ponto fraco? Porque o tendão de Aquiles é o tendão que vai sustentar todo o nosso corpo, todos os nossos músculos da perna. Então, se você rompe o tendão de Aquiles, a pessoa não consegue mais ficar em pé. Então, realmente é um tendão muito importante e foi graças a ele que Aquiles acabou sendo derrotado. Que a gente não sabe se foi bom ou ruim, mas foi um acontecimento, né, histórico ou lendário que acabou gerando esse nome para o tendão de Aquiles, por conta da lenda de Aquiles lá de de Troia, né? Então tá aí a resposta para vocês do porquê do tendão de Aquiles. Bom, agora eu vou continuar falando de tecido conjuntivo, falando de um tecido que é para mim um inferno, que é o meu pesadelo maior, que é o tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido de reserva e de proteção, né, que serve para manter a temperatura do seu corpo e para armazenar substâncias de reserva caso você não tenha alimento todos os dias, que felizmente não é o nosso caso. O tecido conjuntivo adiposo é formado por uma célula chamada adipócito, que contém uma única gota de gordura que preenche todo o citoplasma da célula. Por isso que é fácil de você emagrecer, porque você vai diminuindo essa reserva, né? Vai diminuindo essa reserva. Essa gota de gordura, ela serve para manutenção. Tanto que os animais que vivem em regiões mais frias vão apresentar uma maior quantidade de tecido adiposo, que a gente pode perceber pelos ursos polares, pelas focas, pelos leões marinhos e pelos animais que vivem em grande profundidade. Eles vão apresentar uma quantidade maior de tecido adiposo, porque esse tecido adiposo, além de proteger e além de manter a energia do organismo, ela também vai servir como uma proteção térmica. O tecido adiposo, ele é muito fácil de ser encontrado e ele é bem diferenciado, a gente consegue verificar bem. É só você pegar um pedaço de carne que você vai conseguir verificar onde é que se encontra a gordura dela. E esse tecido adiposo é o principal responsável pela produção do colesterol, tanto do colesterol bom quanto do colesterol ruim. Por isso que algumas substâncias, como por exemplo o colesterol bom que vem do salmão, deve ser consumido e o colesterol ruim que vem da carne de vaca não. E a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, porque o colesterol é uma substância que, apesar de servir como uma forma de lubrificante para as nossas artérias e veias, se ele tiver uma quantidade muito grande, ele acaba entupindo e causando problemas mais sérios, como paradas respiratórias, paradas cardíacas, né? E infarto do miocárdio. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí. O tecido cartilaginoso, que é aquele que vai estar então formando nossas orelhas, nosso nariz, tá? Ele tem como principal função suportar os tecidos moles do nosso corpo. E ele tem uma matriz muito rica em colágeno e elastina, o que garante então que ele seja muito mais rígido, muito mais, né,
denso do que a pele propriamente dita. Não existem vasos sanguíneos nas cartilagens, é por isso que a gente consegue furar a orelha, furar o nariz e não sentir tanta dor e não ter sangramento muito grande. E ele é formado por células chamadas condrócitos, que ficam no interior de lacunas, ou seja, ela vai ficar no interior de pequenas vagas, onde eles vão estar fazendo todo esse processo aí para manter essa quantidade de colágeno e de elastina que a gente precisa. Vocês podem verificar como é que dá essa formação dessa cartilagem pela imagem que tem logo a seguir. Bom, como você pode perceber pelas imagens que você vai ver a seguir, as cartilagens elas também são divididas em 3 grupos para facilitar o entendimento e o aprendizado. Ela é dividida então em 3 partes: a cartilagem hialina, a cartilagem fibrosa e a cartilagem elástica. A cartilagem hialina é aquela que vai estar formando então as cordas vocais, as cartilagens que separam a faringe e a laringe, assim também como as cartilagens que formam as articulações dos nossos ossos. As cartilagens que formam as articulações dos ossos, elas vão ter no seu interior um líquido chamado líquido sinovial, que é importantíssimo para que um osso não bata no outro, um osso não raspe no outro, e durante o processo de dobragem a gente não sinta dor e nem se machuque. Quando esse líquido diminui muito, as pessoas acabam desenvolvendo uma doença chamada bursite, que causa uma dor terrível durante os movimentos nas articulações. Para evitar isso, a gente tem que tomar um cuidado muito simples. Evitar ficar estalando o dedo, estalando as costas, porque esse líquido sinovial ele vai sendo desgastado a cada vez que você faz um movimento de estalar. Então, vamos tomar cuidado aí e vamos cuidar das nossas articulações também. A cartilagem elástica é aquela que vai estar formando, por exemplo, a nossa orelha, que ela é bastante fibrosa, ela é bem resistente, mas ela também é bastante elástica, ela consegue se movimentar bem. Você pode, mexer, virar, dobrar, sem sentir nada. Ela é uma cartilagem, tá? Que vai formar principalmente a laringe e o pavilhão auricular. E ela tem essa movimentação exatamente para facilitar não só a fala, como também a audição. E a gente tem ainda a cartilagem fibrosa, que é a cartilagem que vai estar formando os anéis da coluna vertebral. É importantíssimo que a gente entenda que qualquer movimentação nesses anéis vai causar problemas como, por exemplo, hérnias, que é quando o seu osso ele sai do lugar, ele se distancia um pouco mais da cartilagem e daí você começa a sentir muita dor durante sua movimentação. É importantíssimo que a gente cuide das nossas articulações, principalmente não só daquelas que a gente falou anteriormente, alinas, como também dessas que são as fibrosas, porque elas são muito ricas em colágeno e elas dificilmente vão sair do seu lugar, a não ser que a gente tenha movimentos errados, que a gente tenha uma alimentação errada ou que a gente se esforce demais. Então a gente tem que ter noção do quanto a gente pode, carregar, do quanto a gente pode fazer de força para a gente não correr o risco de deslocar esses discos aí que são formados então por cartilagens. Quanto mais a gente preserva a nossa saúde, melhor a gente se sente e nossa mente também fica melhor, Então vamos tomar cuidado, vamos entender como é que o corpo funciona para a gente poder cuidar melhor dele. Bem, e o último tecido que a gente vai ver nessa primeira aula de tecido conjuntivo é o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é resistente, muito rígido, leve e ele é renovável, ou seja, se você quebra, você consegue reconstruir. Ele serve para as partes moles como suporte e proteção. E para os órgãos internos, ele vai servir como proteção, que é o que acontece, por exemplo, com a caixa torácica e com o crânio, que vai estar, então, protegendo o cérebro e vai estar protegendo o pulmão, o coração e os órgãos que ficam no interior da caixa torácica. Bom, além disso, ele também vai ser um apoio para a musculatura e ele vai ser o órgão que vai desenvolver as células do sangue, porque é dentro da medula óssea que as células sanguíneas se formam. Plaquetas, leucócitos, que são os glóbulos brancos, e hemácias, que são os glóbulos vermelhos.
Então, o tecido ósseo é bastante importante também. As células do tecido ósseo são chamadas de osteócitos e a matriz óssea, que é a parte extracelular do osso, é rica em colágeno e em carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, que é então uma substância que a gente tem que absorver sempre através da alimentação, cálcio, para manter esses ossos rígidos e fortes. No desenho a seguir, você vai estar vendo a constituição de um osso, as células principais que formam esse osso e como é que acontece a reconstituição de um osso caso haja uma ruptura ou uma fratura. Bom, como vocês podem perceber na imagem a seguir, vocês vão ter uma estrutura óssea tendo toda a sua formação, desde a sua parte externa até a sua parte interna, aonde é que está a medula óssea, quais são as células que participam do processo da formação óssea e qual é a função de cada uma. Então, vocês podem perceber aí que os osteoblastos e os osteoclastos, eles vão formar a parte externa do osso, enquanto os osteócitos vão estar formando a parte interna. Fora isso, vocês vão perceber que no meio do osso vai passar um vaso sanguíneo que vai ser responsável por estar, distribuindo nutrição para toda essa estrutura aí. Fora isso, um pouco abaixo, num quadro um pouco menor, vocês vão ter aí como é que funciona o processo de reconstrução de um osso fraturado. Então, vocês têm aí o osso que foi fraturado, e o primeiro processo que ocorre é a fagocitose dos pedaços de ossos que ficaram ali. Então, quando você tem uma fratura, você vai ter um monte de pedacinho de osso como se fossem cacos, que vão ficar ali dentro, né, ligados à musculatura, ligados às cartilagens. Esses pedacinhos de osso, eles vão ser absorvidos pelo nosso organismo através dos macrófagos, que são leucócitos, células brancas do sangue, que vão estar absorvendo esses pedaços de ossos e reutilizando seus nutrientes para o nosso próprio organismo. Depois que já foi feita essa limpeza, o seu organismo vai começar a fazer a regeneração das células do periósteo. Então, essas células vão passar a se reconstruir, vão começar a se dividir, a se multiplicar em grande quantidade para estar fechando aquela região que está descoberta. Isso vai acontecer tanto na parte interna quanto na parte externa. E por esse mesmo motivo, a gente vai ter a formação de dois calos, um calo externo e um calo interno. E esses calos, eles vão ficar visíveis. Tanto que quando você faz um raio-x, o médico consegue saber se você já teve ou não uma fratura. E no caso de reconstituição de corpo ou procurando uma pessoa que está desaparecida, esse também é um processo que é utilizado para identificar se é ou não uma pessoa que está desaparecida. Então, o nosso corpo, de uma forma ou de outra, dá sempre um jeitinho de nos identificar, de dar uma identidade para a gente. E essa identidade, ela vem não só das nossas células, como também da nossa vivência. Bom, falando de tecido ósseo, eu não poderia deixar de falar do sistema de Havers, que são lacunas, buracos que existem nos ossos para que os vasos e os nervos passem por ele para poder chegar nas regiões em que eles precisam. Então, é como se fossem canais abertos entre os ossos para que o sistema nervoso e o sistema linfático e o sistema de vasos consiga passar para atingir o local onde eles precisam se encontrar. É muito legal, a gente percebe que o corpo é muito mais organizado do que a gente pensa, e a aula de hoje acaba por aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvidas, deixem aí mensagens, que assim que puder eu vou estar respondendo para vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula, que fala sobre sangue, que é a última aula de tecidos que a gente tem, tá bom? Um beijo para vocês.